Bem-vindos a mais um episódio do podcast Gente de Expressão, aqui no canal do YouTube do Grupo Mais Expressão. Hoje a gente vai conversar com a doutora Viviane Oppenheimer, cirurgia dentista. Bem-vinda, Viviane. Muito obrigada, Ana. Obrigada a vocês. Vamos bater um papo muito legal sobre esse mundo da odontologia, né? Muito assunto, mas antes de engatar, Viviane, eu queria só agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Endafire, que oferece soluções de segurança contra incêndios, tem quase 30 anos de tradição, confiança e excelência. Já fez mais de 18 mil treinamentos, tem 12 mil clientes atendidos. E para vocês saberem mais sobre a Endafire, acessem o site deles, que é o endafire.com.br. Queria agradecer também a Alps Fundações, que oferece soluções para obra com execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados ou em períodos chuvosos. Tem serviços como estacas escavadas, mini hélice contínua, sondagem de solo, entre outros. Para saber mais, vocês podem acessar o site deles, que é o grupoalps.com.br. E também agradecer a Rio Investidora e Construtora, que tem um videozinho aí do Estúdio Lyman para vocês conferirem. Olha só. Bom, Viviane, vamos lá então para o nosso papo. Gostaria de te agradecer pela presença e começar te perguntando qual é a sua especialidade. Porque a gente pensa em dentista e a gente não sabe nem quantas... Muito amplo, né? É um guarda-chuva grande. Exato. Quantas divisões, quantas especialidades existem? E eu gostaria de entender, então, qual é a sua principal área de atuação? Perfeito. Primeiro agradecendo, né, estar aqui com vocês e falar sobre odontologia aqui. Eu sou suspeita para falar, mas eu amo. E é bem o que você falou, assim, é muito grande. A gente se forma odontologia, mas depois tem as especialidades. Então, assim, eu sou ortodontista, que é toda a parte de aparelho. Hoje em dia eu sou mais focada em ortodontia digital, que a gente fala, né? Os Invisalign, depois a gente, né, pode falar mais a respeito deles. Então, assim, especialista em ortodontia e reabilitação oral. Reabilitação oral engloba implante, prótese, uma restauração, uma limpeza. Então, assim, tudo que devolva saúde, que devolva função mastigatória, que é o mais importante. Né? Então, essas duas são as minhas especialidades que super se linkam, né? Sim. Antes eu sou formada há 16 anos, já puxando o gancho aqui. Então, eu me formei, a primeira especialidade foi ortodontia. Então, eu posicionava os dentes ali na arcada bonitinho e encaminhava o paciente para ir para um implante, para uma prótese, para uma restauração. Só que eu não tinha aquele grande final, eu não via o final do paciente, né? E aí eu falei, não, eu preciso me especializar nisso também para eu cuidar do paciente do início até o final. Então, é isso que eu Porque acabam sendo duas etapas que se conectam, né? Exato. E assim, e você vê o acompanhamento do paciente, às vezes chega para mim querendo fazer um implante, por exemplo. Ou querendo fazer uma lente de contato, que é o que eu faço bastante, só que os dentes não estão bem posicionados. E aí eu brinco, eu falo que é igual uma casa, né? Não adianta você querer colocar ali o acabamento, a pintura, mas a fundação não estar boa. Então você posiciona os dentes primeiro, e aí depois você vem com um trabalho estético, que seja, aí você vai ter longevidade, você vai ter estabilidade do caso, sabe? É isso que eu amo fazer. É muito legal. Deixa eu te fazer umas perguntas, então, sobre a ortodontia, né? Que nessa fase do campeonato em 2026, me parece que é uma coisa que usa recurso e tecnologia de ponta, né? Evoluiu muito. Exato. Não vou nem comentar quanto tempo atrás, da minha época de criança, né? E eu já não acompanho, tenho curiosidade mesmo em saber como que se aplica ainda, se usa, né? Os aparelhos fixos ou móveis que tinha de antigamente, ou se hoje
o Invisalign, né? Os alinhadores resolvem tudo? Não, resolve, tá? Mas assim, não é que a gente extinguir os outros aparelhos. Eles continuam sendo excelentes. São de ferramentas diferentes, sabe? Né? O que eu falo. O diagnóstico tem que ser o mesmo. Fala assim, você tem um tipo de problema na mordida. E a gente tem que chegar nesse resultado. Se o dentista vai com o aparelho fixo ou ele vai com o Invisalign, ele tem que chegar no mesmo resultado. Aquela história do carro, né? Ou qualquer meio de transporte. Se você vai de bicicleta, ou se você vai de moto, você vai de carro, você tem que chegar no mesmo lugar. Exatamente. O seu ponto de partida de chegada tem que ser o mesmo, tá? É o que eu falo. O diagnóstico é o mais importante. O dentista tem que saber diagnosticar muito bem, para não ter falhas, né? Para o paciente não ter recidiva, que a gente fala, que é tratou e tem que tratar de novo, que isso acontece muito. Verdade. Né? Eu, como especialista ali, eu acho que 95% é tudo retratamento. Do paciente que já usou o aparelho e precisa usar de novo. E por que acontece essa necessidade de retratamento? É porque a biologia atua e os dentes eles vão se voltam, né? movimentando. Então, assim, tem o fato de ter que usar a contenção, né? Então, às vezes, assim, o paciente ele tem que ser orientado que ele tem que usar contenção. Né? Tem que ter finalizado. Eternamente? Então, eu brinco, eu falo que enquanto quiser manter os dentes no lugar, tem que usar contenção, né? Claro que assim, a contenção ela vai funcionar muito bem se o caso for bem finalizado, né? A nossa mordida é igual uma caixa de sapato. Aqui embaixo e a de cima tem que encaixar por cima bonitinho. Se não tá assim, não há contenção que segure também. Então, assim, diagnóstico, um bom planejamento e o paciente ser colaborativo usando a contenção. Mas aí, voltando ao que você me perguntou, assim, o fixo continua existindo, ótima ferramenta, maravilhoso, mas eu, Viviane, optei por estudar esse planejamento reverso, essa ortodontia digital que a gente fala, né? E hoje em dia eu trato todos os meus pacientes com Invisalign, que é um tipo de aparelho ortodôntico. Ele tem que entregar o mesmo resultado de um fixo. Então, ele não é só para casos mais simples, que os pacientes chegam falando isso para mim. Não, é para caso complexo também, desde que bem planejado e o paciente use, porque daí tem outra questão importante, sabe? Eu falo, o paciente tem que ser muito disciplinado, porque tem que usar de 20 a 22 horas por dia. Para gerar aquela movimentação. Então, e como um aparelho móvel, né? O fixo tá lá, tá garantido. Mas eu falo, Ana, assim, é pensar nele como um aparelho fixo, mas que você tem o benefício de tirar para se alimentar, para passar o fio dental e ser estético, né? Não atrapalhar ali na rotina do dia a dia. Foi isso que me ganhou há muitos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com Invisalign, sabe? O fato do paciente conseguir tirar para higienizar. Isso, pra mim, é o maior ganho como dentista, né? Porque daí a gente tem mais controle nessa inflamação da gengiva, o paciente com o fixo é uma luta ali pra passar o fio dental e às vezes tinha que parar o tratamento, voltar a gengiva ali sadia pra voltar a movimentação. E nisso se perdia muito tempo, sabe? Com o Invisalign é mais tranquilo essa parte, né? Então, assim, eu sou suspeita pra falar. Eu amo essa odontologia digital ali, então a gente pode, né, falar um pouquinho mais a respeito sobre isso também. Você tá falando de digital, mas o que tem de tecnologia? Até IA pode ser usada, né? Eu falo que a tecnologia ela chegou em todas as áreas, né? E na odontologia não é diferente. Por exemplo, eu tenho um scanner intraoral. Aquelas, não sei se você já foi moldada, aquelas massinhas que tinha que usar para replicar a boca do paciente, para poder fazer. Exato. Quase vomita. Exatamente isso. Então, assim, eu tenho um scanner que ele substitui essas moldagens. Então, são várias fotografias captadas por segundo numa máquina que tem o 3D na tela. Tem o 3D da tua boca na tela do computador. Você tem isso no consultório? Isso. Então, assim, na primeira consulta, na avaliação, eu já escaneio. Eu sou muito visual, e eu acho que todo mundo é, né? Eu sinto a diferença, assim, às vezes eu ia explicando pro paciente, vocês são leigos, vocês não sabem da odontologia. E eu ia explicando, assim, ficava me olhando com cara de paisagem, eu via que tava se perdendo ali no raciocínio. E com o escaneamento, não, você consegue ver o teu dente, o que eu estou explicando na tela. Sim, né? Não tem aquela frase que uma imagem vale mais que 1000 palavras? Pra tudo. E na quando você tava tentando explicar diferente. de onde vai sair, qual que é o processo, onde vai chegar, você consegue mostrar lá. E aí a gente consegue visualizar, o paciente consegue entender melhor. Então, assim, o scanner pra mim já é um ganho na primeira consulta. E aí, esse 3D da boca do paciente vem pro meu computador, eu consigo fazer todo o planejamento. Então, assim, um caso de Invisalign, toda a movimentação do início até o final. E aí é bonitinho que tem um vídeo pro paciente assistir depois com a movimentação que vai ser feita. E aí, você perguntou da inteligência artificial, não chega a ser um IA. Mas eu utilizo muito software de planejamento, até, por exemplo, para lente de contato. O paciente vai fazer lente, antigamente era muito assim, você confia no dentista, claro,
mas você não conseguia enxergar o que ia ser feito. Você consegue provar, claro, se não gostar, você tinha que voltar pro laboratório, e voltava pra boca do paciente, voltava pro laboratório. Eram várias etapas de consulta. Era mais trabalhoso. Tentativa e erro. Exato. Então, pode-se dizer que sim, exato. Testa, experimenta, deu certo, não deu. É isso, o paciente não gosta, refaz, era mais ou menos isso. Hoje em dia, com tecnologia, tem um software que eu uso, por exemplo, eu tiro fotos e vídeos do paciente falando, tudo mais, aí eu faço planejamento. Estamos falando de lente de contato agora. Fala assim, o paciente que tem o dente pequenininho ou tem muito espaço entre os dentes, a gente vai modificar nesse aspecto. Eu desenho no computador, no software, faço esse planejamento e o laboratório imprime. Para mim é como se fosse a gente chama de mock-up, mas tentando falar de uma forma mais simples, é como se fosse um guia que a gente vai colocar em provisório na boca do paciente para fazer foto e vídeo de novo, para ele se ver com aquele modelo de sorriso novo, antes da gente ir pro trabalho definitivo de fato. Por quê? Aproveitar esse gancho pra gente comentar sobre o seguinte, né? É importante, a pessoa às vezes imagina um resultado. Sim. E na hora, até assim, às vezes viu, não tem essa coisa, eu vi, eu quero os dentes igual daquela pessoa. Só que daquela pessoa em você pode não. Não é? Aí você vai falar, então tá bom, vou fazer igual aos dela. E na hora que coloca, a pessoa não se sente bem, não é? Mas parece que não ouço, encaixa. Eu ouço relato disso todo dia no consultório, principalmente de paciente que tá em transição. Por exemplo, assim, fez uma faceta de resina, por exemplo. A maioria fala assim, nossa, eu sentei na cadeira, fiz. Quando eu cheguei em casa, meu marido não gostou, eu não gostei, eu me achei estranho e quis tirar, ou acabei me acostumando. Eu ouço bastante isso. Com essa fase de teste, essa fase de mock-up, eu não dou gap para isso acontecer. Porque o paciente vai ver antes da gente começar, de fato, o trabalho. Então. Sabe? E assim, é um trabalho que dá trabalho, né? Muito. Pra chegar no resultado final e falar, poxa, não era bem isso que eu esperava. Além de dar trabalho, Ana, eu falo que assim, eu trabalho muito com o sonho dos outros. Né? A maioria que chega ali pra mim tá investindo, porque é um investimento, saúde é um investimento, a gente não tá falando de coisa barata, né? Pra você tratar assim, tipo, vamos ver se você gostou no final. Não, e saúde e autoestima, né? Isso. E aí eu tenho um senso de responsabilidade. Meu marido brinca comigo, às vezes eu nem durmo direito, porque eu tenho muita responsabilidade em cima disso, sabe? Você tá depositando em mim uma mudança que vai ser, né? Não grande no sentido da pessoa olhar e falar assim, nossa, o que você fez? Mas internamente, pra ela, um sonho dela. Sim. Entendeu? Sim. Então, eu acho que tudo que a gente pode usar de ferramenta pro paciente ficar seguro, pra mim, pra ser fácil pra eu planejar também, eu sou super adepta à tecnologia, adoro, invisto mesmo, que eu acho que é melhor pra mim e pros pacientes, entendeu? Com certeza. Não, e ajuda nesse processo, né? Em alinhar as expectativas. É isso, alinhar a expectativa. Acho que você falou, assim, o que a gente começa ali desde o início, é alinhar a expectativa o tempo todo. E me fala uma coisa, se a pessoa às vezes chega com uma expectativa dessa, do tipo, mas eu vi, eu quero aquele dente mais branco, maiorzão, grande, não sei, assim, que chega com uma referência. É isso. E te pede, fala, olha, eu gostaria de sair desse jeito. Né? Acontece. Mas você dá uma orientada? Como que você mede? Porque às vezes tem a orientação que o especialista pode dar. Exato. Mas também tem a coisa que é paciente, mas também é cliente. E é o que ele quer, né? Que ele fala que quer. era aquele dente branco. Como que na odontologia vocês lidam com isso? Você, né? No seu consultório. É bem isso mesmo, de alinhamento de expectativa. Porque assim, já teve pacientes de eu não tratar. Né? Porque assim, eu sabia que eu não ia cumprir a expectativa dele, porque ele queria aquele dente branco parede. E eu não consigo entregar aquele branco parede. Porque a gente estuda ali visagismo, a gente estuda tudo que combina. A cor do dente, por exemplo, falando em cor agora, não pode ser mais claro que o branco do teu olho. Senão vai destoar ali, vai ficar aquela coisa artificial, que é o que a gente tem visto bastante, infelizmente, hoje em dia. Né? Então, assim, formato, tem que respeitar o formato do rosto, tem que ter os milímetros ali de exposição quando o paciente sorri. Tudo isso, gente, é muito estudo por trás. Então, eu oriento e mostro. Geralmente, o paciente fala, gosta, né, confia ali e faz, mas tem aquele que vai falar, não, eu quero esse aqui daquele jogador de futebol tal, branco igual. E vai buscar outro que faça e tá tudo bem, né? Eu acho que o paciente e dentista tem que conversar muito bem, tem que ter uma relação muito boa. Tem que rolar uma identificação. Tem confiança, você tá entregando a tua saúde bucal, é igual qualquer outra profissão, né? Você tem Vamos que ter fazer um paralelo conexão. com um arquiteto, por exemplo, você vai fazer um projeto de uma casa. Você tem um estilo mais moderno, tem um estilo mais clássico.
né? Acho que entre os dentistas também tem, né? Os estilos. Exatamente. Aí você vai no arquiteto e fala, você quer aquele estilo de casa, você vai procurar aquele. Gosto muito de um rococó, de um barroco. Não, outro quer linhas modernas, clean. Né? Eu sou da linha, por exemplo, do natural. Eu gosto de trabalho que, assim, o sorriso fique harmônico. O sorriso fica bonito, que a pessoa fala assim, nossa, Ana, como você tá bonita. Mas não sabe que você fez uma lente, não sabe que você fez Não sabe. É bonito, é harmônico, é natural, entendeu? Então, essa é a minha linha. Não sai escrito na testa quando sai, né? Fui na doutora Vivi. Fiz facetas. Não gosto disso, sabe? E é o que eu falo, assim, o natural, ele acompanha quando você devolve saúde. Né? Quando você respeita ali toda a biologia, quando a gengiva tá super saudável, quando o dente tá proporcional, quando a mordida tá correta, né? Porque não adianta fazer lente em cima de uma mordida que tá toda errada, porque não vai ter estabilidade. E não vai durar. Chega muito preocupado com a estética, né? E esquece da... Gente, é função, isso. né? Eu falo que na saúde não dá pra pular etapas. Não dá... A sociedade tá imediatista. Nós somos imediatistas, né? Eu falo que eu também. Às vezes eu quero alguma coisa e eu quero pra ontem. Mas hoje a em dia saúde é tudo assim, não né? dá pra ser assim. Não dá pra pular etapa, sabe? Se o paciente chega querendo um trabalho estético, mas tem a função pra corrigir, imagina, às vezes a mordida tá toda errada, o dente tá todo torto. Eu não vou sair desgastando pra colocar uma lente em cima. Você primeiro arruma a fundação da casa pra depois vir com o acabamento. É mais ou menos isso. E aí, claro, meus pacientes acabam entendendo que é pro bem da saúde deles. E aí a gente vai fazendo por fases, demore o tempo que demorar, mas vai ter um resultado com longevidade e saúde, né? Que é o mais importante. Sim. Ai, muito legal. Ó, deixa eu só fazer um intervalinho assim no nosso papo para agradecer aos outros patrocinadores. Agradecer ao Dojo Hyakusen, né, que é o único karatê Kyokushin de Indaiatuba. Tem treinamento para o corpo, para a mente, para o espírito, para adultos e crianças. Vocês podem buscar mais informações sobre o Dojo Hyakusen no Instagram. É o @hs.dojo_karatê. Com K, karatê com K. E agradecer também à Câmara Municipal de Indaiatuba, que também tem um videozinho para mostrar para vocês algumas novidades. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Então, retomando aqui o nosso papo com a doutora Viviane, a gente estava comentando, né, da expectativa acelerada que as pessoas têm de resolver tudo muito rápido, quer tudo para ontem. A gente está vivendo numa sociedade imediatista, né? Sinais dos tempos. Exato. Paciência. Não tem como fugir disso, não tem como né? da vontade. A vontade existe, né? De ter tudo resolvido rapidamente. Mas eu queria conversar um pouco mais sobre isso, né? Como que é
essa programação, né? Quanto tempo pode levar o tratamento? Claro. Porque é uma coisa aí no consultório, né? Você vai ao dentista, faz uma limpeza, realmente. Daí você Já sai resolve tudo ali resolvido. na hora, né? Mas nessas suas especialidades, né? Da ortodontia e até, enfim, dessas soluções estéticas, Sim, né? sim. Fora o planejamento que exige, qual é o tempo que dura, que leva? Como que funciona? Isso é legal também a gente comentar, porque assim, adulto, né? A gente tá cheio de coisa pra fazer o tempo todo. Sim. Então, assim, primeiro falando do Invisalign, por ser um tratamento que o que me dá bastante trabalho é fazer o planejamento prévio. Uma vez que chega no Brasil esses alinhadores impressos, o paciente vai em consulta a cada 3 meses. Então, não tem aquela de precisar ficar indo a cada 15 dias, a cada 30 no consultório, porque não dá, gente. Não dá para encaixar isso. A rotina dependendo não da permite, rotina. né? Então, a gente deixava isso de lado, não cuidava, não ia buscar tratamento, porque não conseguia encaixar isso na rotina. Então, com o Invisalign é mais fácil por isso. E um planejamento, por exemplo, de lente, né? Que a gente tá falando que não dá para pular etapas, às vezes o paciente acha que são anos, mas não. Por exemplo, lente de contato. O paciente vai, faz todos os exames, tem essa primeira consulta, a gente conversa. A segunda etapa já é para fazer esse teste do sorriso, mocap. E o preparo. Então, assim, Mas que ela acontece quanto tempo depois da primeira? Ah, não, é coisa assim, a gente faz toda a programação de acordo com a minha agenda do paciente, mas assim, no máximo uma semana de intervalo. É rápido, então. Assim, Ah. é umas 4 consultas, quando a gente fala em lente. Tá? Quando a gente fala em Invisalign, que é tratamento ortodôntico, aparelho, um caso mais complexo eu tô colocando, tá? Uns 3 anos no máximo. Casos médios, 1 ano e meio. Caso mais simples, às vezes 6 meses, sabe? Às vezes é um dentinho que eu preciso posicionar para vir com uma lente, menos tempo ainda. Então, assim, depende do caso. O máximo de tratamento ortodôntico, 3 anos. Tá? Porque, às Mas vezes... tem essa frequência de ter que ir Exato, a cada 15 dias no consultório. A cada 2, 3 meses. Tem paciente meu que mora fora do país, que a gente faz acompanhamento online. Então, assim, essa é a como que facilidade. entrega Vem os pro alinhadores? Brasil. Porque aí eles a vêm gente todos de fora, é isso? Vem de fora. Hoje em dia, porque assim, a gente faz o planejamento no software, e aí é um cadista que todas as informações que eu coloco, ele transforma isso em desenho. E aí a gente fica em comunicação com técnicos da Costa Rica. Antigamente vinha tudo dos Estados Unidos, hoje em dia eles estão com fábrica no México também. Então, eu falo que todo esse processo entre planejamento, apresentação do planejamento, falando de Invisalign agora, e chegada no Brasil, demora 1 mês. Tá. Toda essa etapa. Chegou no Brasil, vai lá no consultório, a gente faz a instalação de alguns acessórios que tem que ter, os attachments que a gente chama, e o paciente sai de lá com alinhadores para 2 a 3 meses, mais ou menos. E aí ele vai trocando a cada 10, 12 dias, 15 no máximo, porque dependendo da movimentação que eu estou fazendo, ele precisa ficar uma determinada quantidade de dias com aquele alinhador. Então, tudo isso eu oriento, né? Mas ele vai fazendo as trocas em casa. Paciente que mora fora do país, eu vou fazendo consulta online. Isso Então, funciona mas me conta, como é que você super bem. entrega? Eu ia perguntar, como é que você Super entrega os bem. alinhadores para quem mora fora do Aí país? a gente programa, assim, de fazer uma vinda para cá. Ah, tá. Aí a gente faz a instalação dos attachments, dou todas as orientações, faz a profilaxia, que é a limpeza, e ele vai com a caixa que chega, às vezes 2, 3 caixinhas de alinhador. Então ele leva e a gente faz essas consultas à distância. Para casos mais tranquilos, que não precisa de tantos acessórios juntos, funciona super bem. Mas, ó, fiquei curiosa agora. Mora fora do país? Onde? Tem nos Estados Unidos, tem uma que tá na Suíça, tem uma que tá na Alemanha, tem... E não tem dentista que faça Invisalign? Por que eles vão te procurar aqui? O caso desses pacientes, todos foram indicação. Aham. Né? Então, indicação de algum paciente meu que conhecia, falou assim, eu trato Invisalign com a doutora Viviane, onde ela tá? Tá lá. Vamos até lá. Olha só. Né? E assim, até falando em custo mesmo, o tratamento aqui no Brasil, assim, não é puxando sardinha pro meu lado, mas nós temos os melhores dentistas. O dentista brasileiro é conhecido mundialmente. Não, então, é referência, né? É referência mundial, eu fico, né, muito feliz com isso. Então, assim, já tem essa fama, né? E aí, quando a gente converte em valores mesmo, né? Para pagar em real, pagar em euro, pagar em dólar, também para eles compensa, às vezes, ir tratar aqui. Mas no caso deles, todos foram indicação. E aí eu fico mais feliz ainda, Claro. né? Você pegar um voo, vir para o Brasil, que seja 2 vezes, um para iniciar e outro para finalizar, mas por fazer questão de tratar comigo, eu fico assim... Claro. Fala, é isso, estou no caminho certo, sabe? Não, e volta naquela coisa que a gente estava falando da confiança no resultado. É isso. Né? Mas eu tenho paciente que vem de fora, assim, para lente. Ontem eu estava fazendo uma pré-consulta online, que é outra coisa que tem funcionado bastante também. Recebi
indicação de uma paciente que mora em Limeira, acho que era Limeira. Ela marcou uma pré-consulta comigo, porque ela está interessada em fazer as lentes. Eu pedi a documentação e aí que entra o digital ajudando a gente. Então, eu pedi no centro radiológico da cidade que ela mora, ela vai fazer o escaneamento, vai fazer as fotografias, vai fazer todos os exames. Tomografia, pedi tudo. Chega aqui para mim, eu faço todo o planejamento e a gente faz, quando ela vir presencial, já é de fato para começar o tratamento. Gente, que incrível. Então, você faz uma otimiza. consulta online. Então, assim, gente, dá para ir ao dentista sem ter que ir ao consultório. Que delícia! É para otimizar tempo, porque assim, tempo é o nosso bem mais precioso, claro. né? Então, eu falo, para otimizar tempo, assim, o paciente pegar a estrada, ter que pegar um voo, vir para cá, a gente já consegue otimizar. Eu falo que é uma pré-consulta. Peço os exames, ele faz na cidade dele. E aí, com o exame, gente, eu tenho tomografia na minha mão. Tenho o escaneamento, que é o 3D da boca do paciente, que eu consigo movimentar melhor do que em boca ali. Sim. Tenho todas as fotos. Aí, eu consigo fazer o planejamento financeiro. Ele fechando, ele vem com o material já todo pronto pra gente começar. Nossa. Né? Então, isso otimiza muito tempo. A gente faz Não, eu muito. tô aqui pensando, mais do que uma consulta, é uma consultoria, né? É isso. É o que eu falo, é para cuidar mesmo da saúde bucal. Né? Então, tem funcionado muito bem essa pré-consulta online, sabe? É bem legal. E eu sei que o seu consultório é muito lindo, que eu vi umas fotos no seu Instagram. Então, é muito legal poder fazer online, mas também ir ao seu consultório é um passeio, mas eu falo que quem né? é de Indaiatuba, região, assim, aí não tem consulta online, tá? Aí vale eu faço a pena, questão, eu vi, porque tá a gente muito toma um bonito. café junto. Eu não abro mão desse contato, sabe? É o que eu falo, a gente tem que conhecer muito bem o profissional que vai cuidar da gente. Então, assim, ir presencial nunca substitui, né? Nunca. Por mais, claro que assim, a gente tá falando desses que vêm à distância, é uma pré-consulta, depois vem presencial pro tratamento. Não dá pra ter nenhum contato. Exato, mas né? eu digo assim, Direto. vou lá ver se eu gosto da doutora Viviane, vou ver como é o consultório presencial, gente. Quem é aqui de Indaiatuba, não abro mão desse primeiro contato presencial. Um café, como eu tenho um scanner, já faz os exames lá na clínica, sabe? Então, esse primeiro contato, desde sempre, presencial para quem é daqui. Não quero nem saber. O online acaba sendo um recurso pra quem vem de fora. Né? Exato, não dá para ser presencial. Exatamente, né? exatamente. E o consultório fica onde aqui em Indaiatuba? Fica na Cidade Nova, na Ildefonso Stelli. Bem localizado Sim. ali. Eu sou suspeita para falar, mas tá lindíssimo mesmo. Já tô esperando vocês lá. O consultório novo tá aberto há quanto tempo? Olha, a estrutura da clínica já tem 1 ano lá, mas que eu Viviane, montei, porque são 4 salas, são 4 consultórios. E aí o meu consultório lá dentro tem 4 meses. Tá super recente, tá né? novinho, aqui, né? É tudo super recente, né? Porque eu sou formada há 16 anos já, né? Sim, né? Mas aqui em Indaiatuba, ali na Cidade Nova, tá Com esse escritório, Mas ficou lindíssimo. Eu falo que, assim, eu sou muito do ambiente também, sabe? Tem que ter um ambiente confortável, um ambiente bonito. Dentista já é uma coisa que a galera já tem trauma, eu nem já vou tem comentar. medo. Então, assim, aquelas paredes brancas, aquela cadeira, né, mais antiga. Não, a minha cadeira é até clarinha, né? Aquela música ambiente. Eu acho que, assim, tudo que a gente tem de recurso hoje em dia para parecer que não está no consultório, a gente aplica, sabe? É o que eu falo. É um ambiente para tentar tranquilizar o paciente, do jeito que a gente fez ali. E é um tempo, e eu fico a maior parte do tempo ali, eu fico mais tempo lá do que na minha casa. Então, tem que ser um ambiente gostoso. Pra tem que você ser um ambiente também aconchegante. passar esse tempo todo num lugar, né? Agradável. Exatamente. Eu ficar tranquila para passar essa tranquilidade pro paciente no atendimento, sabe? Eu sou muito detalhista, eu não abro mão dessas coisas, sabe? Pra pessoa se sentir bem. Porque, realmente, ir ao dentista, vou falar por mim, é uma coisa, gente... Que adoro. Eu não vocês são Vocês são maravilhosos. Tenho dentistas na família, tem dentista amiga que é minha madrinha de casamento. Mas, gente, tem uns que eu nem sigo, parei de seguir no Instagram, porque eu tenho uma aflição tão grande dessa coisa de dente. Aí vocês vão lá e postam foto do dente. Não dá pra postar o procedimento, tá? Mostra só o resultado. Falo com os colegas, mostra só o resultado, mas não mostra o todo um assunto que vai dando uma agonia.
né? Assim, Mas então... é porque, assim, é uma coisa muito sensível, Muito. né? Você tá mexendo ali na boca do paciente, tá a proximidade, a pessoa fica fragilizada ali muito próxima de você. Então, assim, aqueles barulhinhos também que a gente não gosta. mas eu lá no consultório não tem mais tem barulhinho, tá? Eu tenho motor elétrico, que assim, a odontologia vai evoluindo, a gente tem que evoluir junto, né? Então, é quando eu falo que eu invisto mesmo, é pra mim e pro paciente. O motor elétrico, ele já não depende de compressor, não faz aquele barulho que todo mundo tem pavor. Sim. Então, já é mais um passo ali que já tem no consultório. Não tem esse barulhinho, tá, Ana? Ah, então, nossa, é excelente. Porque, nossa, com certeza, eu falo por mim. Né? De imaginar que você tá indo num lugar que não tem essa cara de dentista. Não tem. Não me leve a mal. Não levo pro lado pessoal. Adoro, mas eu acho o entendo, máximo. Ainda bem, bem a Deus que tem quem faça. Porque, nossa, é um trabalho tão importante, mas, nossa, que aflição que me dá. Exato. Então, não, muito mas legal, lá no assim, consultório parabéns. A gente já leva, assim, pra parecer que não está no consultório mesmo, né? A não ser a cadeira, que não tem muito o que fazer. Não, gente, tem coisa que não adianta, Exato, né? Mas já é um tom clarinho, sabe? É toda aquela coisa, assim, de tentar deixar o paciente mais tranquilo possível, sabe? Não, ficou muito bonito, parabéns. Obrigada. Então, ó, repete pra gente, por favor, pra gente encerrar, né? Claro. O endereço do consultório. Sim. E dá também suas redes sociais ou os canais de contato pro pessoal poder falar com você e pedir mais informação. Sim, o consultório fica ali na Ildefonso Stelli, número 1035. Eu acho mais fácil deixar aqui o Instagram, porque no Instagram tem todos os links. Tem o contato de WhatsApp, que é @doutora.dra.viviane, com Y no final, Oppenheimer. Não sei se tem como deixar algum link, alguma coisa pra ser mais fácil. A gente já tá na tela, a gente coloca, perfeito. né, ó, escrito certinho, né? Mas é só Oppenheimer facilitar ali, igual o Oppenheimer. É isso, né? ficou mais famoso depois do filme, né? Que inclusive tem um parentesco, né? Tem a mesma linhagem ali. E aí ficou mais fácil pra mim, porque depois do filme todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe soletrar. É isso. Então é o @doutora.dra.viviane com Y, Oppenheimer. Isso. Aí lá que tem vocês tudo. podem conferir aí na tela como se Aí tem escreve. o site, tem o WhatsApp, tem tudo lá. E vai ser um prazer receber vocês. Excelente. Muito obrigada, Viviane. Eu que agradeço, Foi ótimo ter você ótimo. aqui com a gente. Perfeito. Muito obrigada, viu, Ana? Obrigada a vocês. E vocês que acompanharam até aqui, não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e aproveita para compartilhar esse conteúdo com quem vocês acham que pode se interessar por ele. Até a próxima!